Então, meus amigos, hoje eu vou discutir um tema com vocês de algo que me ocorreu no último plenário em que eu atuei no Tribunal do Júri da Comarca de Florianópolis, agora dia 10 de março, e que já havia me ocorrido algumas vezes, inclusive em uma oportunidade bem recente no júri de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, em que o agente penitenciário, sem fundamento nenhum, tenta dar uma espécie de ordem para o advogado. E como isso aconteceu? Na primeira vez agora, primeira vez não, mas numa das vezes mais recentes, agora em Charqueadas, o agente penitenciário, enquanto eu conversava com o preso antes do júri, ali na cela, na área reservada, ele veio até mim e disse: doutor, vamos de uma vez que eu não tenho o dia todo para o senhor ficar aqui. Então eu olhei para ele e pensei: ué, como assim, né? Vamos doutor, que esse julgamento tem que começar logo, que a gente não vai ficar aqui o dia todo esperando o senhor. E o que acontece? Nesse momento me sobe ali até uma espécie de raiva em razão disso, em razão da postura dele, e eu falei para ele: olha, meu amigo, eu respeito muito o teu trabalho, sei que não deve ser fácil, vocês vêm para cá e não tem hora para sair, mas eu também tô aqui trabalhando, eu não tô brincando, eu não dependo da tua vontade ou da tua pressa para conversar com o preso. Inclusive, esse julgamento só começa a hora que eu decidi que eu conversei o suficiente. E causou aquele impacto. E por quê? Por que eu venho fazer esse vídeo? Porque essa postura me remeteu a algo no seguinte sentido, de que se ele fez, já deve ter colado em algum momento. E eu acredito que a reação normal muitas vezes seja até do jovem advogado, de como é algo totalmente inesperado, algo fora algo que acontece fora do julgamento, algo que te impacta e às vezes pode te deixar sem reação. E estou fazendo esse vídeo justamente porque se repetiu agora em Florianópolis, em que eu fui conversar com o preso e ele me falou: doutor, colocaram uma roupa, eu já tinha levado uma roupa para ele colocar durante o julgamento, mas ele disse que deram uma camiseta no presídio que estava fedendo demais. Ele falou: doutor, será que tem como eu trocar? Eu falei: calma, vou trocar sim. E daí eu comentei com a colega que estava comigo: a gente vai ter que ver sobre trocar essa roupa dele e tal. E daí o agente veio e disse: ele vai ficar no julgamento com essa roupa. Eu olhei pro agente, o agente olhou pra mim assim com cara de sério e falou: ele vai ser julgado com essa roupa. E eu olhei pra ele e disse: olha, como assim? Se eu achar que não, não é. E ele olhou pra mim de novo e falou: vai ser essa. É essa roupa aqui que ele vai ser julgado. Então eu falei: olha, meu caro, não é contigo que eu vou discutir com que roupa o cliente vai ser julgado, né? Pelo amor de Deus. Daí eu disse: olha, eu vou lá falar com a juíza, mas só um pouquinho que ela já vai determinar que o senhor permita a troca de roupa. Daí pedi para ele esperar um pouquinho e foi o que aconteceu. Fui ali, falei com a juíza, a magistrada, disse: ó, doutora, eu trouxe a roupa que o réu vai ser julgado e tal, ele veio com uma roupa do presídio, eu preciso que troque. E ela foi lá e determinou que fosse trocado. E o agente ali ficou com aquela cara dele de, como é que eu vou dizer, a gente quebrou aquela postura dele. Na primeira vez eu fui muito mais rude, porque me pegou de surpresa, não esperava, lá em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Porque foi algo que me impactou bastante. Dessa vez, em razão de já ter passado, eu acredito que já tenha passado por isso com agentes da SUSEP ou da agentes penitenciários antes, mas essas foram as vezes que mais me marcaram. E essa justamente porque ele tentou impor ali a vontade dele, só que eu ignorei. Eu fui lá falar com a juíza, não dei muita bola. Só que o que acontece? Em ambas as situações eu tenho certeza que isso aconteceu porque já haviam feito antes e possivelmente os colegas tenham cedido a essa pressão e não tenham feito nada. Porque senão não perpetuariam. Mas o que acontece? Fui respeitoso, fui um pouco duro, mas respeitoso em ambas as vezes. E no decorrer do julgamento, esses agentes, inclusive, começaram a conversar, trocar ideia, bater papo. No fim, eu já sabia de onde eles eram, o que estavam fazendo. Ou seja, aquela postura inicial foi uma postura mais de intimidação do advogado e de certa forma, de tentar diminuir ali, te colocar numa posição de, tipo, ops, aqui eu não estou no meu território. E daí a importância de nós
impormos a nossa presença como advogado criminalista, inclusive de respeito no recinto. Thiago Minagé, professor no Rio de Janeiro, fala muito sobre isso, de que nós, advogados, somos os únicos que não exercemos nenhum tipo de poder ali em relação aos atores do judiciário. E realmente, até o agente ali penitenciário acredita que tem um poder sobre o advogado durante o decorrer ali na atuação de alguma maneira. E realmente, ele tenta impor, e claro, se a gente está preparado, vai lá, conversa com o magistrado, ou ainda, nesse último julgamento em Florianópolis, eu acreditei que havia uma possibilidade ainda da magistrada não me ouvir e ouvir ao agente, em razão da postura que eu vou trabalhar em outro conteúdo, mas não foi o que aconteceu. E o professor Hamilton Bueno de Carvalho fala muito sobre a imbecilização que o poder causa, né? Que muitas vezes com o poder, com esse poder, esse sentimento de ser autoridade, as pessoas acabam se tornando imbecis. Algo que eu concordo muito. E tive exemplo aí de situações com agentes da segurança pública. E eu estou trazendo isso justamente por essa questão, que aconteceram, um foi em dezembro e outro agora em março. E algo que me chamou a atenção, eu pensei, olha, possivelmente isso possa acontecer com alguns colegas. Então é algo interessante de dividir. Na primeira vez fiquei bem irritado, mas tentei segurar a onda ali e falei, olha, esse julgamento não depende da tua pressa de que comece ou não. E outra, ele só começa quando eu achar que conversei o suficiente com o cliente para que ele comece. E na segunda vez eu ignorei. E eu confesso que depois eu acabei conversando com os agentes, depois eles se soltaram mais, era só uma postura intimidatória mesmo, não era nada, mas de repente o modo como eu reagisse poderia dar a eles uma expectativa de que eles estavam no controle até da minha postura ali em plenário. Muito estranho isso. Mas enfim, eu indicaria aos colegas ignorarem, falarem com o magistrado, não levarem isso para o coração, porque de certa forma, como eu disse, até a autoridade policial, ela se sente, ela tem esse poder e muitas vezes ela acaba querendo que esse poder recaia sobre a figura do advogado, ainda que não seja o que deve ser. E nós devemos manter a postura, nós devemos manter o controle da situação e ir lá e mostrar que não é o agente da penitenciária, não é o agente da SUSEP, não é ele que vai determinar isso. Também por serem questões que não são relacionadas a ele, como justamente isso, o julgamento começar porque ele está com pressa que o julgamento acabe, ou o réu não trocar de camiseta porque ele acha que o réu não pode, questões totalmente absurdas que afrontam ali o exercício da advocacia. E eu digo que afrontam justamente por quê? No primeiro momento, porque nós, advogados, só podemos entrar em plenário depois de ter tudo alinhado com o cliente. E no segundo momento, porque a gente sabe que no tribunal do júri o julgamento não é só daquilo que a gente fala, mas daquilo que a gente apresenta, daquilo que é visto pelos jurados. E a figura do réu tem que ser vista de maneira a... Como é que eu vou dizer? Todos os elementos visuais têm que beneficiar o réu. Se a camisa dele não está de acordo com o que a gente acha que tem que estar, a gente tem que ir lá e dizer que não está, e não é o agente que vai dizer que não. Ok? Então, aí algumas experiências que eu divido com os colegas, espero que tenham gostado e me deem a opinião de vocês a respeito disso. Já passaram por alguma situação de truculência aí com agente penitenciário, agente de segurança pública? Bom, se a gente for falar de polícia é muito mais comum, né, o advogado ter sofrido, mas em relação aos agentes ali que fazem a custódia do réu durante o julgamento no júri, é algo talvez que não seja tão discutido, mas que acontece. Então, me deixem a opinião de vocês aí, uma boa noite para todo mundo.